De volta ao Redação Novo Tempo, um grande abraço para todos os nossos amigos da Angola e da África que acompanham o Redação Novo Tempo aí. Muito obrigado, viu, pela audiência de vocês. A gente conversa agora sobre diversos protestos que tomaram conta do Rio Grande do Sul na última semana. As manifestações aconteceram após o anúncio do governador José Ivo Sartori de que irá parcelar o pagamento dos servidores públicos porque o Estado não tem dinheiro. O governo gaúcho já havia aplicado um calote na parcela que deveria ter pago à União em abril deste ano, no valor de 280 milhões de reais. Devido ao atraso no pagamento, o governo federal bloqueou 60 milhões das contas do Rio Grande do Sul, dificultando ainda mais o pagamento desses funcionários públicos. Esse é um assunto que tomou conta da mídia também durante essa semana. E é interessante, né, porque tradicionalmente o funcionário público tem aquela coisa de ter um trabalho muito estável, quem consegue se tornar um funcionário público tem uma estabilidade de vida. E aí a gente acompanhando essa situação completamente contrária lá no Rio Grande do Sul. E o pior que eu acho que diferente de um empregado do setor privado, a situação é muito mais complexa, né? Porque se o funcionário do setor privado for para a justiça, né, ele vai conseguir se resolver ali, a empresa vai ter que dar os pulos. Mas agora, no caso do governo, para quem que ele vai recorrer, né? Se a própria autoridade, né, é que não está dando... Vão pagar em precatórios, né? O governo, as dívidas do governo, elas são feitas, quando o governo pede um processo, são feitas em precatórios. E os precatórios, eles entram no orçamento do governo, assim, muito raramente. Existe uma margem muito pequena, então você vai receber esse dinheiro que você vai ganhar dessa ação aí daqui 50 anos, muito provavelmente. Então, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Vendem esses precatórios para algumas empresas, que essas empresas compram por um valor abaixo do total que elas pagariam e acabam batendo em impostos. Então, também há um jeitinho brasileiro nessa questão dos precatórios que... quando a gente vai recorrer ou ganha uma ação do governo. Uma coisa interessante, só para a gente pensar em dados, por conta de toda essa situação, a Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul divulgou algumas informações. Atualmente, o governo do estado do Rio Grande do Sul tem despesas 22,5% maiores do que as suas receitas. Ou seja, a cada mês, de acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, cerca de 400 milhões de reais faltam aos cofres do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, é como se você na sua casa tivesse uma dívida que aumenta 25% a cada mês. A cada mês. Você não sabe de onde tirar dinheiro. Então, para você conseguir entender um pouco melhor, principalmente você que está fora do estado do Rio Grande do Sul e está tentando entender melhor essa situação, porque quem está no Rio Grande do Sul sabe exatamente do que a gente está falando, porque a mídia gaúcha está falando sobre isso nas últimas semanas de maneira incessante. E é um processo em cadeia também, né? Porque aí o funcionário público não está recebendo seus valores, o governo não paga os serviços e vai gerando um processo forte em cadeia aí, né? O governo acaba sendo um importante personagem, um importante agente na economia, porque ele sempre paga para os seus funcionários. Os funcionários públicos, geralmente, por ter uma renda estável, eles conseguem fazer financiamentos a longo prazo, a juros pequenos, eles acabam pagando por esses serviços. Por exemplo, o dinheiro do funcionário público vai, por exemplo, para a mensalidade da escola do filho, que é uma escola particular. Essa escola particular vai ter problemas para receber. Se ela tem problemas para receber, obviamente, ela vai ter problemas depois para pagar os seus funcionários. Claro. Então, acaba gerando esse processo em cadeia que, se o governo não honrar com suas contas, a economia que já está ruim no Brasil como um todo, no Rio Grande do Sul, está assim... catastrófica, né? Agora, e tem outra coisa, todo mundo quis falar. Fala, ao mesmo tempo. Não, por conta da dívida dele com a União, ele também agora está sendo bloqueado, né? É porque imagina, o governo federal também está passando por um momento difícil. Se o Estado não vai pagar, beleza, então a gente vai bloquear o dinheiro que você tem direito a pegar também, porque se você não vai pagar, a gente não vai te dar o dinheiro que você tem direito, entendeu? Então, e tem alguns economistas falando que, né, que o governo federal deveria ajudar nesse momento. Mas é como você disse, como é que ele vai ajudar se a calça está curta para ele também? Só um detalhe. A calça está curta para ele. Não dá para comprar uma nova. O filho cresceu e não tem dinheiro para comprar uma nova. Uma coisa que é interessante deixar claro, até por
dados que já foram apresentados, muita gente tem falado, principalmente no Rio Grande do Sul, foi o último governo que é o culpado por isso, etc. Os dados que têm sido apresentados é que o governo do Rio Grande do Sul gastou mais do que arrecadou em 37 dos últimos 44 anos, entre 1971 e 2014. Então, isso não é resultado dos últimos 4 anos de governo estadual do Rio Grande do Sul, ou 8, ou 12, ou 16 anos. É de pelo menos os últimos 40 anos de governo estadual gaúcho. Só para deixar claro, porque é muito fácil você colocar a culpa em um partido, ou em outro partido, ou em um governador, ou em 2. Isso se arrasta pelos últimos 40 anos no Rio Grande do Sul. É uma coisa muito estranha esse dado de que nos últimos 40 anos o governo tem gastado mais do que recebe ano após ano. Porque existe no Brasil uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede exatamente isso. O Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União analisa as contas que são enviadas, inclusive a presidente Dilma está aí com um processo no Tribunal de Contas da União, porque as contas do ano passado que foram entregues, o tribunal viu que tem algumas irregularidades, as chamadas pedaladas fiscais. Mas para que serve isso? Justamente para evitar que uma situação como essa ocorra. Então, eu não consigo entender uma explicação para que isso esteja acontecendo há 4 décadas. Mas é que as explicações têm a ver com o seguinte, inclusive a nossa produção trouxe alguns dados aqui, porque para fechar as contas ao longo dessas últimas décadas, os governadores gaúchos recorreram, por exemplo, a empréstimos, a privatização do patrimônio público, a venda do próprio patrimônio público, saques do Caixa Único e também saques de depósitos judiciais, que são pagamentos feitos em juízo até a conclusão de uma disputa na justiça. Então, é como se nos últimos 40 anos, de uma maneira particular, nas suas contas, você vendesse coisa da tua casa, você fizesse empréstimo, isso vira uma bola de neve. Tem um momento que a coisa explode, e a coisa está explodindo agora, 40 anos depois. Agora, como que uma administração não pensa em resolver essa situação? Se a gente está há 4 décadas caminhando nesse esquema, onde eu estou tendo que vender o almoço para comprar a janta, e eu vou lá e não consigo resolver. Política, né? Tem um pensamento sobre isso? É que você vai parar para pensar o seguinte, sinceramente, eu acho que isso é só o começo, sabe por quê? Porque neste momento, o atual governo gaúcho está tentando resolver a situação seguinte: vamos tentar atrasar uns pagamentos aqui dos funcionários públicos, mas daqui a pouco vai ter que começar a tirar dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro de outras. Então, muitos dos nossos telespectadores e ouvintes gaúchos agora têm sentido nos últimos anos, ou talvez nas últimas semanas, de uma maneira mais intensa a situação por conta dos funcionários públicos do governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouco ele vai sentir ainda mais, se já não tem sentido nos últimos anos, a dificuldade de conseguir um atendimento na saúde pública do Rio Grande do Sul, um atendimento para o seu filho ter lugar na escola pública do estado, entre outras coisas. Ou seja, a perspectiva é de que não aconteça uma melhora não nos próximos meses, é de que a coisa só piore no estado do Rio Grande do Sul. O que o Wagner falou aqui, Leite, assim, como que foi deixando passar de governo para governo e ninguém foi resolver a situação, não é isso que você está falando? Foi mais ou menos isso? O que eu entendo é que, assim, bom, o problema já veio acontecendo, eu não vou dar conta de resolver mesmo aqui, é melhor eu fazer outras coisas para eu poder realmente me promover. E aí foi virando uma bola de neve, ninguém quis resolver a situação, e até que estourou, né? Eu não lembro qual foi a situação que a gente discutiu uma vez, que o Hélio falou o seguinte, acho que foi você, Hélio, eu sinto falta de um estadista, ou seja, aquela pessoa que está se preocupando a longo prazo com uma administração, e não alguém que está preocupado numa reeleição. E eu acho que no Brasil, não estou falando do Rio Grande do Sul, também, mas no Brasil como um todo, falta essa figura realmente. Alguém que está, bom, cheguei aqui, então deixa eu resolver aqui, porque eu preciso pensar a longo prazo. Agora, você imagina, de repente, o governador está lá, nossa, olha as contas, estou imaginando aqui, né, hipoteticamente, olha as contas, mas como que eu vou segurar as rédeas? Aí a minha administração vai ser conhecida como uma administração que não realizou? Não vou conseguir ser reeleito, empurra para a próxima administração. E aí vai o ciclo, 4 décadas depois, perdendo todo esse patrimônio que o Estado tem, que o Leite foi enumerando, e a dívida continua aparecendo, e como a gente discutiu aqui, acho que o Leite falou muito bem, esse negócio que a gente está vendo
do funcionário público tendo o salário atrasado é só a ponta do iceberg. A gente vai começar a ver coisas ainda piores. Só colocar mais um detalhe para o ouvinte, telespectador gaúcho ficar atento. O governo do estado do Rio Grande do Sul está tentando saídas para conter isso e arrecadar mais. O imposto de ICMS, que é um imposto estadual, pode aumentar, que é uma proposta que foi enviada para o Legislativo Gaúcho, e também o tributo sobre a gasolina, álcool e telecomunicações pode aumentar no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, não são apenas serviços básicos que talvez o gaúcho tenha direito e que devem ser oferecidos pelo governo do estado, mas coisas que incidem em impostos também podem aumentar para o gaúcho. Esse aumento dos impostos podem até resolver a coisa para o lado do governo, mas ele acaba gerando um outro problema, que é o seguinte, a energia no Rio Grande do Sul aumentou em 7%, ou seja, quem gastava R$100, agora vai ter que pagar 107. Para uma pessoa que paga R$100 de conta de energia, beleza, 7 vezes 12 em um ano vai dar ali R$84 para a pessoa pagar mais. Você fez a conta rápido. Eu fiquei admiradíssimo. Ele estava fazendo antes. Eu fiquei admiradíssimo. Bom, R$84 com uma jornada extra em uma semana você consegue esse dinheiro e consegue, digamos, pagar esse aumento na energia. Agora, imagina para um empresário que tem uma empresa lá, uma fábrica, que paga todo mês R$100 mil de energia. Esses 7% a mais não são R$7 a mais, são R$7 mil a mais, que ao longo de 12 meses é um funcionário a menos. Esse um funcionário a menos é um outro fator a menos na economia para fazer girar a economia, que já está em crise. E provavelmente vai gerar uma demissão aí, né? Exatamente. E um efeito dominó da economia, né? Bom, o Redação dessa semana a gente falou de assuntos muito tensos, mas depois do intervalo tem uma boa notícia. Você sabia que tirar aquela soneca após o almoço pode diminuir as suas chances de sofrer um infarto? Essa é uma boa notícia para pelo menos quem pode, né, tirar uma soneca aí logo depois do almoço. A gente discute sobre isso logo depois do intervalo, não sai daí.